Olá, nossa aula hoje é sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton. O triângulo de Pascal é um número total de combinações simples de n elementos tomados P a P, com P menor que n, pode ser indicado pelo número binomial de n sobre P, tal que. Então, toda vez que a gente vê esse parênteses em forma de uma fração, só que sem o traço, a gente sabe que é um número binomial de n sobre p. E nada mais é do que uma combinação simples de n elementos tomados p a p. E, como nós já aprendemos na aula anterior, o cálculo de uma combinação simples. O número binomial de n sobre p é denominado número binomial ou coeficiente binomial, sendo n numerador e p denominador. Os números binomiais podem ser organizados numa estrutura chamada triângulo de Pascal. E dentro do triângulo de Pascal temos uma curiosidade, pois esse nome pode variar de acordo com a região do mundo onde ele é estudado. Por exemplo, na Itália, ele é chamado Triângulo de Tartaglia. E assim recebe outros nomes ao longo do mundo. O que seria o triângulo de Pascal? Ele é um triângulo infinito, tem a forma de um triângulo, onde os números binomiais são dispostos, então, em linhas e colunas, certo? Linhas e colunas. Aqui ele está em forma binomial e aqui está já com o cálculo do número correspondente. Observe que nós temos algumas particularidades ou propriedades. Essas propriedades foram aprofundadas por Pascal, por isso recebe o nome dele. E nada mais é do que a fórmula, então, de uma combinação simples. A primeira propriedade diz que todo elemento da primeira coluna são iguais a 1, pois o denominador é zero, certo? Então, por essa primeira propriedade, sempre que o denominador aqui for zero, o valor será 1, o valor desse elemento. A segunda propriedade diz que quando n for igual a n, então n for igual a p, eles forem iguais, também o valor de todos os elementos são 1, e são os últimos elementos de cada linha. A terceira propriedade diz que quando p for igual a 1, o valor do elemento é igual a n. Então, os elementos da segunda coluna são iguais a n. A quarta propriedade diz que dois binomiais equidistantes dos termos em qualquer linha são iguais. Então, observem aqui a quinta linha. O primeiro elemento é igual ao sexto elemento. Lembrando que a linha no triângulo de Pascal começa em zero. Então, tem um elemento. A primeira linha tem a linha número 0 tem um elemento, a linha número 1 tem dois elementos, a linha número 3 tem 4 elementos, sempre tem um elemento a mais. Então, observem aqui a quinta linha que tem 6 elementos. O primeiro elemento é igual ao sexto, o segundo é igual ao quinto e o terceiro é igual ao quarto. Eles têm a mesma distância, logo eles são iguais. De uma forma geral, nós podemos dizer que o binomial de n sobre p é igual ao binomial de n sobre n menos p. A quinta propriedade, que é a relação de Stiefel, fala que cada elemento é igual à soma do elemento imediatamente superior a ele, ou na linha superior a ele, anterior a ele, com o elemento anterior a este. Observe que no exemplo fica mais fácil. Então, olha, esse é o elemento. Ele é igual à soma do exatamente acima com o seu anterior. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 10 mais 5, 15. Observem aqui um que não está. 5 mais 10, 15. Então, essa quinta relação ajuda muito. De forma geral, então, o binomial de n sobre p é igual ao binomial de n menos 1 por p menos 1 mais o binomial de n menos 1 por p, certo? A sexta e última propriedade fala que a soma dos elementos de uma linha de
n do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a n. Lembrando, nesse caso, que a minha primeira linha é a linha de número 0. Tá? Aqui eu estou falando da quinta linha. Então, é 2 elevado a quinta potência. Efetuando os cálculos de 2 elevado a quinta, 32. Se eu pegar a quinta linha e fizer a soma dos elementos, 1 mais 5, 6, mais 10, 16, mais 10, 26, mais 5, 31 e mais 1, 32. Então, de forma geral, a soma de uma determinada linha é 2 elevado a n. Lembrando que a primeira linha é a linha de número 0, então, para que fique claro. Vamos ao primeiro exemplo. Calcule E sendo E o binomial de 5 sobre 2, mais o binomial de 3 sobre 3, mais o binomial de 5 sobre 0, mais o binomial de 7 sobre 1. Efetuando os cálculos, então, lembrando que cada binomial desses é uma combinação simples de n e p, a que eu substituí na minha fórmula, efetuei os cancelamentos em cada um deles, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10, mais 1, 11, mais 1, 12, mais 7, 19. Logo, o valor de E é 19. Exemplo de número 2. Um professor elaborou o seguinte quebra-cabeça para seus alunos. Então, temos o quebra-cabeça numérico e ele dizendo apenas que o quebra-cabeça é parte de um triângulo de Pascal. O professor pediu aos alunos que o completassem, explique um procedimento que os alunos poderiam utilizar e complete o quebra-cabeça. Uma dica é utilizar as propriedades que ele te deu. Então, pela propriedade número 5, que é a relação de Stiefel, lembra que exatamente a soma do que está na linha acima dele, mais o anterior a ele, seria o próprio valor. Então, 55 mais 65, 220. E assim eu vou sucessivamente resolvendo os próximos elementos. Ok? E aqui eu completei o meu quebra-cabeça. Tranquilo, né? E depois disso, nós temos a fórmula binomial de Newton. Então, o que ela diz? É uma aplicação de cálculos combinatório, é uma aplicação do cálculo combinatório, é o desenvolvimento da potência. Então, toda vez que você tiver x mais a elevado a n, com x pertencente aos reais, a pertencente aos reais e n pertencente aos naturais, chamada de binômio de Newton. Observe o desenvolvimento de alguns binômios de Newton. O primeiro binômio elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. O segundo, todo número elevado a 1 é ele mesmo. O terceiro é um produto notável, e aí eu posso resolver por produto notável. A partir daqui, ficam mais cálculos, a gente resolve sempre de 2 em 2. Observe então os resultados de cada um. Os coeficientes de cada elemento formam um triângulo de Pascal. Olhem só. Então, o primeiro é 1, 1, 1, 1 e 1, certo? O segundo é 1, 2, 3 e 4, 1, 3 e 6, 1, 4 e 1. Formam um triângulo de Pascal. Ele é infinito, então ele continuaria aqui. Montando em forma de número binomial, nós temos aqui a formação, então, do triângulo de Pascal. Resolvendo pela combinação ou utilizando a propriedade onde for possível, eu consigo encontrar uma fórmula que se chama fórmula binomial de Newton. Essa fórmula é dada por o primeiro termo, que eu chamei de x, o segundo termo de y, e elevado a n, ok? N é o meu expoente. Algumas observações. O desenvolvimento de x mais a elevado a n possui n mais 1 termos. Os expoentes de x decrescem de n até zero. Então, observe, decresce de n até zero, ok?
Os expoentes de y crescem de 0 até n. Então, ele começa em 0 e vai até n. O expoente y é igual ao denominador do coeficiente binomial e o expoente de x é igual à diferença entre o numerador e o denominador de tal coeficiente. Então, observem aqui. X é elevado a n menos quem? O zero. Isso aqui é n menos 0, n. Aqui, n menos 1, n menos 2 e n menos n, 0. Observem que o y é sempre o meu valor do y nesse caso. O y é elevado ao valor de p nesse caso, ok? Olha, certo? 2 e 2, n, n. A soma dos expoentes das variáveis em cada termo é sempre n. Então, se eu somar esse mais esse, vai dar n, esse mais esse vai dar n, esse mais esse vai dar n, e 0 mais n vai dar n, ok? Tendo essas observações concretas, para você fica bem mais fácil de resolver. Vamos ao primeiro exemplo. Desenvolva a potência x mais 3 elevado à quarta potência, utilizando o binômio de Newton. Então, ele quer que você desenvolva essa potência, achando todos os elementos dessa potência. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui eu tenho já a fórmula do binômio de Newton executada. Aqui está a minha potência. Então, o binomial de 4 por 0, vou efetuar o cálculo dele pela fórmula de combinação simples. X está elevado a n e o y, que é o meu segundo termo, está elevado a p, que é 0, ok? Mais 4 por binomial de n sobre p, então de 4 sobre 1, x elevado a 3, porque 4 menos 1 é 3, e o 3 está elevado a 1, que é o valor de p. E assim sucessivamente, até que o x chegue em 0 e o y, ou o segundo termo, que nesse caso é 3, seja elevado ao meu n, ao meu expoente. Lembra que x vai decrescendo e y vai crescendo. Quando eu falo x e falo y, x é o primeiro termo e y é o segundo termo. Então, ó, x primeiro termo, y segundo termo. Já com os cálculos efetuados, o primeiro eu não preciso efetuar cálculo, porque pela primeira propriedade, se o p for 0, sempre é igual a 1, ok? O segundo é a minha terceira propriedade. Se o p for 1, é sempre igual ao n o valor. O terceiro eu preciso efetuar o cálculo, que vai dar 6. O quarto eu preciso efetuar o cálculo lá da combinação simples, que vai dar 4. E o último eu utilizo a segunda propriedade. Quando n é igual a p, também o valor é 1. Ok? Então, eu tenho aqui todos os meus termos da minha potência. X elevado a 4, mais 4 vezes 3, 12x elevado ao cubo, 6 vezes 9, 54x elevado ao quadrado, 4 vezes 27, 108x, e 1 vezes 81, 81. Então, eu tenho, num total, lembra que o expoente mais 1 é o total de termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. E temos ainda a fórmula do termo geral. O que seria o termo geral? O termo geral é quando eu quero encontrar um termo específico lá dentro da minha potência. Então, eu não quero mais encontrar todos os termos, eu quero encontrar um termo específico. Também eu consigo através da fórmula do termo geral, pelo desenvolvimento do meu binômio de Newton. Quem seria, então? Lembra que eu tenho a quantidade de termos é sempre n mais 1. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante, até chegar no último termo, que seria n mais 1. Então, se eu tenho aqui um expoente igual a 3, eu tenho 4 termos. Observem, o termo de ordem p mais 1 é dado por. Então, sempre
P mais 1, que a quantidade de termos é sempre o número mais 1. De binomial de n sobre P, mesma coisa, x elevado a n menos p vezes y elevado a p. Lembra que n e p são números naturais, ok? Vamos a um exemplo. Determine o quarto termo do desenvolvimento de x mais 2 elevado à sétima potência. O que nós temos aqui? Para o quarto termo, nós temos que lembrar que o quarto termo é p mais 1. Só que p mais 1, nesse caso, é igual a quem? Ao quarto termo. Então, o p, no caso, é 3, certo? N é 7, que é o meu expoente. X, que é o primeiro termo, nesse caso, é igual a x. Y é o meu segundo termo, que é 2. Pela forma do termo geral, então, aqui expressa, lembra que p é o valor, é 3, ok? 3 mais 1, igual ao binomial de 7 por 3, x, que é o meu primeiro termo, elevado a 7 menos 3, que é n menos p, vezes o segundo termo elevado a p, ok? Efetuando os cálculos, então, lembra que isso é uma combinação simples, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 7 menos 3 fatorial. X elevado a 7 menos 3, que é 4, e 2 ao cubo, que é 8. Resolvendo, então, aqui a minha formulazinha do fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, porque aí eu posso simplificar esse 4 fatorial, sobrando apenas, então, 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 6 aqui, dá 35, ok? Posso também simplificar esse 6 com esse 3 vezes 2, que dá 6, 7 vezes 5, 35. Vezes 8 elevado a 8 vezes x elevado a 4. Ainda posso multiplicar esses dois. O meu termo 4, que é o que ele me pediu, é 280x elevado à quarta potência. E um segundo exemplo, achar o termo independente de x no desenvolvimento de 2x menos 1 elevado a 6. Lembrem, termo independente é aquele que não tem x. Diante do problema, nós temos que o n é 6, o expoente é 6, x, que é o primeiro termo, 2x, y é igual a menos 1. Pela fórmula do termo geral, que a gente acabou de ver, é p mais 1, eu não sei o valor de p, certo? Eu não sei. P mais 1 é binomial de 6 sobre p, ainda não sei quem é p. 2x é o meu primeiro termo elevado a 6, que é o n, menos o p, vezes menos 1 elevado a p. Logo, o termo independente é o x elevado a 0. Bom, se é o x elevado a 0, esse 6 menos p tem que dar quanto? 0, tem que ser igual a 0. Logo, meu p é 6. Substituindo, então, p por 6, t 6 mais 1 igual a binomial de 6 sobre 6. Aqui também, 2x, 6 menos 6, que vai dar 0, vezes menos 1 elevado a 6. Lembrando que quando eles são iguais, o valor é 1. 2x elevado a 0 também é 1. E menos 1 elevado a 6 dá mais 1, porque o expoente é par. Quando é negativo e o expoente é par, gera um número positivo. Logo, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, o termo independente, aquele que não tem x, o último termo, seria igual a 1. Bom, na apostila de vocês tem mais exercícios. Pratiquem em casa, tirem suas dúvidas durante as nossas aulas do Meet. Obrigado e bons estudos!